Bom, agora vamos ao item 11 de Evangelhos, na página 83, a ressurreição de Lázaro. Bom, esse sinal que Jesus vai fazer, né, não é a primeira ressurreição, mas essa ressurreição ela é muito falada, não? Porque, vamos dizer, o homem está lá 4 dias, não? E o homem era muito conhecido, então essa ressurreição vai ser muito falada a ponto de as autoridades, os fariseus, decidirem até por matar também Lázaro. Nós temos que matar também Lázaro. E por que eles estavam nessa situação? Porque as autoridades viviam pressionando eles. Se surgisse uma revolta em Israel, como surgiam muitas, isso daí as autoridades pegavam, as autoridades romanas, né, acabavam punindo, humilhando as autoridades judaicas e punindo eles. E de vez em quando pegava e crucificava pessoas. Né? Crucificava, vamos pegar alguns aí e crucificar. E tinham aqueles revoltosos que não paravam de atacar, né? Tinha aqueles grupos chamados sicários, que Flávio Joséfo diz que eles era comum eles irem para a multidão, escolher pessoas aleatórias e esfaquear. Ou seja, tinha que matar alguém, tinha que criar problema, porque os romanos, a religião pagã estava dominando Israel. Ou seja, eram homens que buscavam a saída na violência. E isso também não iria dar jeito. Então, fazia, esfaqueava, tinha aquele tumulto, né? Tinham pessoas sempre auxiliando eles, né, nesses ataques, e isso causava uma pressão maior da administração romana. Bom, então esse milagre que Jesus vai fazer agora vai mexer ainda mais com essa preocupação. É claro que a gente fala no nosso coração, era para esses homens abandonarem tudo e falarem, né? Não, eu vou servir ao Messias corretamente, porque eles conheciam as Escrituras, mas estavam cegos, né? Bom, então João, Evangelho de João, abra a sua Bíblia, capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 45. Bom, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então, onde Jesus já tinha estado, né? E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Ou seja, Jesus sabia que fazer sinais também fazia parte do seu ministério para que as pessoas dessem crédito a ele, né? O ser humano é um ser limitado. A fé espiritual, ela é em primeiro lugar, mas também os sinais que o homem vê, eles são importantes também, né? O versículo 5 diz: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. A irmã é Maria, né? Lembre-se, Maria foi aquela que estava ouvindo Jesus ensinar, né? Versículo 7. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez à Judéia. Ou seja, Jesus está em Betânia, que é cerca de 6 quilômetros de Jerusalém, né? Ele vai para a Judéia, para a região próxima de Jerusalém. E o versículo 8, disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apredejarte e tornas para lá? Como eu disse, são 6 quilômetros, né? E Jesus está se afastando de Betânia até Jerusalém. E Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou
E depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ou seja, Jesus está descrevendo a morte ali como um sono. Tá bom? Nós sabemos que a morte ela não é um sono literal, mas a Bíblia usa essa expressão. Nós sabemos que não é um sono literal porque o próprio Jesus fala do rico e Lázaro, naquela história, que não é uma parábola, e Jesus deixa bem claro que Lázaro, principalmente o rico, ele se lembrava da sua vida aqui na terra, então ele não está no sono. Ele já passou por um julgamento, tá bom? E está aguardando o juízo final, mas já está inclusive no local de sofrimento, o rico. Bom, então Jesus Cristo diz que Lázaro dorme. Versículo 12. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Então veja que Jesus fala claramente. Nós estamos vendo Jesus ensinando determinadas coisas aos apóstolos, eles, sem entender ressurreição, sem entender sobre a morte de Jesus, em diversos momentos, quando eles desceram o monte da transfiguração, que Jesus falou sobre a sua morte e ressurreição, eles de novo não entenderam. Eles tinham dificuldade de entender essa mensagem de Jesus morrer na cruz e ressuscitar. Para nós hoje, que é tão fácil, vamos assim dizer, né? É o que nós cremos. Mas eles tinham que interpretar essa mensagem do Antigo Testamento da morte do Cordeiro de Deus. E nós olhamos assim, nós pensamos, não é tão difícil, né? O Cordeiro que morre. Daniel diz que o Messias será morto. João Batista estava pregando que Jesus era o Cordeiro de Deus. O que significa isso? Que ele tem que morrer. Mas eles não entendiam assim, né? Nós vimos que Pedro chegou a repreender Jesus quando Jesus falou que ele seria morto. O versículo 17 prossegue. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Versículo 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, são cerca de 6 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Agora você veja que interessante. Marta estava mais envolvida no trabalho, mas Marta, ela parece que se alegra mais com a vida de Jesus, né, e já vai diretamente ao encontro dele, né? Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sempre falo para vocês sobre o que ela teria falado em hebraico. No caso aramaico, melhor dizendo, que era o idioma que eles conversavam, né? Bom, o idioma popular em Israel. Senhor, em aramaico, em hebraico, é Adonai. E qual termo ela usaria, né? Será que ela usou até Messias? Bom, no grego está Senhor. Versículo 22. Então, bom, vou ler de novo o versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. E aí a gente entende até por que diz que Jesus amava Marta, né? Porque Marta era uma mulher de uma fé especial. Apesar de ter tido aquela situação de estar muito envolvida em tarefas e perdendo o ensino de Jesus, mas era uma pessoa de uma fé especial. E Jesus fala para ela assim diretamente. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Bom, se você botar na internet, aí, principalmente no YouTube,
você vai encontrar muita gente falando que os judeus não acreditavam em ressurreição, ou que era um tema que não era falado entre eles. Isso não é verdade. Daniel falou em ressurreição, o judeu seguidor das Escrituras, ele acreditava na ressurreição que Elias fez, nas ressurreições que Eliseu fez. Muitos acreditavam até que Moisés teria ressuscitado, porque tinha um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés, que falava isso, que Moisés tinha ressuscitado. Então, o tema ressurreição, ele era comum, sim, naqueles que liam as Escrituras. Nós sabemos que o ensino das Escrituras estava realmente muito limitado, tá bom? Mas que estava nas Escrituras e que eles acreditavam. Veja a resposta de Marta, né? Versículo 24, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus tinha feito ressurreições também. Jesus já tinha realizado ressurreições. Certamente Marta tinha até conhecimento, porque essas notícias, claro, corriam. Então Jesus já tinha feito ressurreições. Mas uma ressurreição de alguém que já está sepultado há 4 dias, e isso não tinha acontecido. Essa pessoa já está sendo consumida pelos vermes. Trazer essa pessoa à vida, né? Os judeus eles já não acreditavam mais. 4 dias eles não acreditavam em que a pessoa pudesse ressuscitar. Tá bom? Versículo 25. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Bom, está dizendo que Marta é uma pessoa de fé, né? Está ali também o homem Jesus Cristo e o Deus eterno também, essa criatura. Vamos dizer que Deus se alegra com a pessoa de fé, né? E agora Jesus faz uma pergunta, né? Afirma uma série de coisas sobre ele. Ela já tem demonstrado fé, né? Tem demonstrado com Jesus, tanto que a Bíblia diz que Jesus amava Marta, dá esse destaque, né? E agora ela corre em direção a Jesus. Então Jesus faz uma série de declarações sobre ele, dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E faz uma pergunta a ela, crês tu isso? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Messias. Né? Em grego ficou o Cristo. Aqui então nós temos certeza que lá no aramaico ela falou o quê? Ela falou o Messias, ou Hamashia, né? Como uma pronúncia possível. Então ela diz claramente, eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. O que significa esse Filho de Deus? Bom, como que nós interpretamos a vida de Jesus? Ela começa no Éden, quando Deus faz uma promessa especial à mulher. As mulheres que, vamos dizer, estudavam as Escrituras, elas sabiam que havia promessa relacionada a elas. Claro que sabia. Por exemplo, nós já estudamos uma mulher que ungiu os pés de Jesus, tá bom? Uma mulher que é chamada de pecadora, Maria também unge os pés de Jesus, e depois tem uma terceira mulher que ela joga óleo sobre a cabeça de Jesus. Por que todas essas mulheres fizeram isso? Porque lá em Cantares havia uma profecia sobre as mulheres e o Messias, versículo 12, né? Deixa eu ler aqui, Cantares, capítulo 1, versículo 12, que diz, enquanto o rei está sentado à sua mesa, dá o meu nardo o seu cheiro, ou seja, o perfume. Então, eles viam esse texto como profético. Nós vemos hoje como a igreja falando para Jesus, né? Mas as mulheres viam aquilo também como uma mensagem. As mulheres vão trazer um perfume quando o Messias estiver aqui. Então, por isso que 3 mulheres ungiram. As mulheres, elas sabiam da profecia. Então, Maria, ela sabia que ela era descendente de Maria, que eu estou falando, a mãe de Jesus, né? Não a Maria, irmã de Lázaro. Maria sabia que ela era descendente de Davi, e isso era importante para eles. Então, um homem descendente de Davi como José
era normal ele procurar uma mulher que também fosse descendente de Davi, para, vamos dizer, de alguma maneira, fortalecer entre eles. Por isso é que eu mostrei para vocês, Lucas e Mateus têm genealogias diferentes. Então, uma é a genealogia de Maria, que é a de Lucas, e a de Mateus é a genealogia de José. Bom, então, ela dá uma declaração como filho de Deus. Eu remeti ao Éden, porque quando Deus diz que o Messias seria a semente da mulher, isso já remete a um milagre. Não teria participação de homem. Então, a virgem conceberia. É assim que você pode interpretar. Não teria participação de homem. Por isso é chamado de a semente da mulher. E, então, como poderia ser semente só da mulher? Se for filho de Deus. Então, é interessante essa declaração dela, né, chamando Jesus de Messias e Filho de Deus. Então, e diz, né, que havia de vir ao mundo. Todas aquelas promessas do Antigo Testamento, os sacerdotes, os fariseus, eles não estão acreditando, mas muitas pessoas, e Marta é uma pessoa de fé de destaque. Versículo 28. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali, pensando que ela iria ver Lázaro, né? Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. No versículo 35, Jesus chorou. Ou seja, Jesus, como homem, né? Ele também, vendo a tristeza daquelas pessoas, ele não se entristecia, mas ele vendo os homens sofrendo, ele chorou também, né? Versículo 36. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Era comum fazer sepulcros assim, né? Vamos colocar a pessoa dentro do sepulcro de pedra e colocar uma pedra na frente, para a pessoa se decompor ali. Versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Lembre-se que Jesus tinha dito para ela, né, falado claramente: eu sou a ressurreição e a vida. Crês tu nisto? Né? Ela falou: creio, mas sobre ele voltar à vida, ela ainda não crê. Né? Versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, não é só um milagre para abrir os olhos, ajudar a abrir os olhos das pessoas, né? Eu vou anunciar antes o milagre. Ou seja, ele já ora agradecendo a Deus, né, o que vai acontecer. E ele também fala em voz alta: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, né, mas eu digo isso por causa da multidão. Né? Então a multidão está vendo: olha, Jesus está conversando com o Pai, com Deus.
Ou seja, está declarando que vai fazer algum grande milagre. Né? Versículo 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Ou seja, aqui está se aproximando já o último período da vida de Jesus, porque a partir desse momento nós veremos que as autoridades vão se decidir mesmo que tem que matar Jesus, inclusive matar Lázaro, né, para ver o nível de corrupção, os milagres acontecendo. Lázaro era muito conhecido, o fato dele morrer, deixar duas irmãs, né, sozinhas, que não eram casadas, tá bom? E ser uma pessoa muito conhecida, então esse milagre vai mexer ainda mais com a população e vai, de maneira inexplicável, aumentar o ódio daqueles israelitas que estão no poder, né? Sacerdotes e fariseus principalmente, e escribas também, como é falado. O comentário no livro diz: trazer alguém de volta à vida é o maior milagre físico que alguém pode realizar. Isso, irmãos, é algo tão diferenciado que a história comprova que nenhum outro povo falava em voltar a essa vida. Eles falavam até de deuses que vinham nesse mundo, mas não de ressuscitar alguém que morrer e voltar à vida. Isso não existia entre os povos. Quando o apóstolo Paulo prega sobre ressurreição em Atos 17, lá na Grécia, os gregos até falam sobre isso, queremos te ouvir novamente. Tá bom? Mas ressuscitar alguém era um grande milagre, né? O comentário prossegue: veja o que a ciência diz sobre a sequência do estado do homem quando morre. Né? Seria o primeiro dia, né? Em primeiro lugar, o coração para e o sangue não circula mais pelo corpo. A pele fica rígida e acinzentada. Todos os músculos se relaxam. A bexiga e intestinos se esvaziam. A temperatura corporal cai normalmente 86 graus por hora, ou seja, a pessoa vai ficando gelada, né? Inicia o inchaço do corpo. Os primeiros insetos depositam os ovos. Uma mosca adulta pode inserir 300 ovos de larvas em um corpo. As larvas que nascem destes ovos são extremamente eficientes e carnívoras. Com 24 horas, já aparece o forte cheiro de carne podre, ou seja, estamos descrevendo o primeiro dia. Acabou o primeiro dia, já tem larvas consumindo aquele corpo. Item 9. Os gases produzidos pelas atividades metabólicas de bactérias anaeróbias são os primeiros a causar uma inflação. Né? Ele vai inflando o corpo. Depois de um dia, as larvas entram no segundo estágio de sua vida, cavando para dentro do cadáver. Essas larvas, irmãos, são extremamente eficientes, porque se Deus não tivesse feito isso, os corpos apodrecendo lentamente na natureza gerariam uma quantidade de doença que a vida não se desenvolveria. Então essas larvas, elas começam a consumir, né, no caso o homem, rapidamente. No segundo dia, essas larvas estão, vamos dizer, cavando no cadáver. 11. O rosto da pessoa fica inchado, de cor acinzentada e irreconhecível. Com 3 dias, os gases dos tecidos corporais formam grandes bolhas debaixo da pele. A totalidade do corpo começa a inchar e crescer de forma grotesca. Esse processo pode acelerar se a vítima encontra-se num ambiente quente ou na água. Com 4 dias, cerca de 12% do corpo já foi consumido pelas bactérias. Por esta sequência, podemos ver a extensão do milagre.
Jesus teve que trazer à vida partes do corpo de Lázaro que já tinham sido consumidas e outras que estavam em estado de putrefação. Ou seja, tem que fazer voltar à vida. É claro que nós sabemos que para Deus, seja voltar à vida por 4 dias ou por 4.000 anos, né, isso é indiferente. Deus